paz. Vamos para mais um devocional aqui nessa quarta-feira. Só aguardar um pouquinho, né? Enquanto o pastor ele compartilha o link desse devocional para o grupo da igreja, para todo mundo. Você que já entrou aí, já vai pegando aí a sua Bíblia, já separa o seu cantinho de devocional. Prepare seu café. Vamos aguardar aí só mais um pouquinho, esperar mais um pessoalzinho chegar, amém? Lá. Primeiramente vamos iniciar com uma oração, amém? Onde você está, se você puder nesse momento, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, primeiramente eu quero te agradecer por mais um dia, obrigado meu Pai por mais uma oportunidade de vida, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado pelo teu cuidado sobre nossas vidas, meu Pai. Deus, desde já eu já te peço que o Senhor venha conduzir esse devocional, meu Pai, que o Senhor alcance, meu Deus, a cada um que esteja escutando, que esteja assistindo esse devocional neste momento, meu Pai. Eu te peço isso nessa manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, família. Vamos lá, então. O devocional de hoje, eu queria ler aqui com vocês, lá no livro de Jó, no capítulo 42. Amém? Guardar um pouquinho para você que está com a sua Bíblia aí, já ir abrindo em Jó 42, amém? A partir do versículo 1, vamos lá? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Amém? Antes de prosseguir, eu queria primeiro dar um contexto para vocês. Eu sei que a maioria dos irmãos já conhece a história de Jó, porém, para aquele que porventura não se recorda muito bem, ou até mesmo aquele que não sabe, eu queria compartilhar aqui. Jó, ele era um homem que ele tinha tudo. Ele tinha família, ele tinha dinheiro, ele tinha terras, tinha tudo, tinha amigos. E o mais importante, Jó, ele era um homem que ele era íntegro e ele era reto. Ou seja, ele temia a Deus, ele era reto, íntegro. E certo dia, Deus falou de Jó para Satanás. Então Satanás perguntou para Deus se realmente Jó era... Isso só
parafraseando, né, se realmente Jó era tudo isso. Então Deus permite com que Satanás agisse na família de Jó e nos bens de Jó. Porém, Deus disse que ele não poderia colocar a mão sobre Jó. Ou seja, Satanás poderia colocar a mão sobre a família, poderia colocar a mão sobre a situação financeira, mas em nenhum momento sobre Jó diretamente. E sendo Jó, né, esse homem que tinha tudo, dinheiro, família, tinha amigos, em um momento da vida, quando Satanás começou a agir, Jó começou a perder tudo. Jó começou a perder a família, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e ele perdeu tudo até um momento em que a sua mulher, seus amigos, todos que estavam ao redor de Jó, falavam: Jó, abandona esse seu Deus e morre. Esse é o Deus que você tanto segue e te deixou assim nessa situação. Porém, apesar de tudo, apesar de ter perdido tudo, Jó continuou fiel a Deus. Falando um pouco dos primeiros versículos, do versículo 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó, ele entende que apesar de tudo que aconteceu na vida dele, ele entende que os planos de Deus, eles jamais se frustrarão. Apesar de tudo que possa acontecer na nossa vida, de diversos momentos da gente até mesmo parar e pensar, nossa, será que Deus me abandonou? Não, porque os planos de Deus nunca se frustrarão, jamais se frustrarão, tudo aquilo que Deus planejou. E um exemplo disso é Abraão, porque Deus, ele tinha planos para Abraão, e Sara, e apesar da idade, e apesar deles não, por um certo momento, até mesmo não terem acreditado 100% nisso, eles depois entenderam, e os planos de Deus, eles não se frustraram. Por mais que Abraão não viu tudo, os planos de Deus se concretizarem, os planos de Deus não se frustraram. Deus cumpriu a promessa dele Deus cumpriu a promessa que ele tinha sobre Abraão. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã é que, apesar de tudo que pode estar acontecendo na sua vida, apesar de tudo que pode estar acontecendo, Deus, os planos de Deus sobre a sua vida, eles não se frustrarão. Ou seja, a promessa que Deus fez pela sua vida, ela ainda está de pé. A promessa que Deus fez para as nossas vidas, ela continua de pé. Então, independente do que acontecer ao nosso redor, independente da gente poder até mesmo pensar por que Deus é isso mesmo, os planos de Deus jamais vão se frustrar. Indo um pouquinho mais adiante, queria enfatizar também esses últimos 2 versículos. O versículo 5, que diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E em nossa vida, em diversos momentos, nós vivemos apenas conhecendo Deus de ouvir falar. Por exemplo, a gente conhece Deus somente pelas pregações que nós escutamos, a gente conhece Deus somente pelas músicas que nós escutamos, a gente conhece Deus por aquilo que as pessoas falam da gente, falam pra gente, falam sobre o que é Deus, sobre quem é Deus. E muito disso a gente não vê Deus, a gente não conhece Deus de verdadeiramente olhar, assim como Jó diz. Então, irmãos, eu acredito também que tudo que aconteceu na vida de Jó, cada momento ele conheceu mais a Deus, cada momento ele conheceu mais sobre quem era Deus, e não apenas de ouvir falar, não apenas sobre o que falavam para ele, mas sim de olhar para Deus, mas sim de verdadeiramente ver Deus e ver que Deus ainda assim teve um cuidado na vida de Jó.
E, sabe, chegou um momento nas nossas vidas que a gente precisa parar de conhecer Deus só de ouvir. A gente precisa verdadeiramente conhecer a Deus. A gente precisa verdadeiramente olhar para Deus. E sabe, algo que realmente nos ajuda a olhar para Deus é, apesar de tudo que está acontecendo nas nossas vidas, nós não questionarmos e confiarmos nele. E o mais importante, o principal de tudo, é conversar com Deus, sabe? Conversar com Deus sobre tudo. Deus nos conhece, Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele também quer que a gente fale. E não tem como a gente conhecer uma pessoa a gente não tem como conhecer uma pessoa sem conversar com ela. E Jó, durante toda a sua história, ele sempre continuou conversando com Deus. Ele sempre, enquanto Deus perguntava, Jó respondia. Então, irmãos, que a gente venha entender isso, que nós precisamos, que nós venhamos reconhecer que nós precisamos conhecer verdadeiramente a Deus, que nós venhamos compreender que nós precisamos ver Deus verdadeiramente, não apenas ouvir sobre Deus em pregações, por exemplo, uma pregação no culto de domingo, dos devocionais que nós escutamos, nas músicas que nós ouvimos, que nós devemos realmente conhecer a Deus, nós devemos realmente olhar para Deus. E Jó, ele encerra, né, essa primeira parte aqui do capítulo 42, aqui no versículo 6, e ele fala: por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. E Jó, ele fala isso porque houveram momentos durante toda a história que Jó, ele se questionou, ele teve dúvidas, ele questionou a Deus, ele teve suas dúvidas, mas ainda assim, acima de tudo, Jó, ele sabia que Deus cuidava. Mas por ele ter questionado tudo mais, Jó, ele se arrepende, porque ele realmente, né, assim como diz no versículo 5, ele diz que conhecia só de ouvir, mas agora os olhos de Jó viram a Deus. Então que nessa manhã nós venhamos reconhecer que, apesar de tudo aquilo que esteja acontecendo sobre nossas vidas, nós venhamos reconhecer que, apesar de tudo aquilo que possa estar ocorrendo, que Deus, Ele ainda é Deus, e os planos que Ele tiver para as nossas vidas jamais vão se frustrar, nunca vão se frustrar. E tendo isso em mente, e procurando sempre conhecer a Deus melhor, conhecer a Deus verdadeiramente, não só de ouvir, mas sim de ver, nós vamos entender isso muito mais. Então que nessa manhã que isso fique cravado nos nossos corações, que nessa manhã isso fique cravado na nossa mente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, meu Pai, por esse devocional. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor compartilhou conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor esteja, Senhor, com cada um, meu Pai, que ouviu esse devocional, meu Pai, que o Senhor acompanhe a cada um que esteja indo trabalhar, que o Senhor acompanhe, meu Pai, cada um que porventura continuará em casa, que o Senhor acompanhe e cuide de cada um, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Família, para quem chegou atrasado, para quem perdeu alguma parte, ou até mesmo para quem não conseguiu acompanhar, este devocional vai ficar gravado, vai ficar guardado, salvo aqui no canal, tá bom? Então eu peço que você deixe aí o seu like, compartilha esse devocional para todos os seus amigos, para as pessoas que você conhece, nos grupos da família, para que mais e mais pessoas venham entender isso, né? Que apesar da gente conhecer a Deus de ouvir falar, que nós precisamos realmente, verdadeiramente conhecer Deus de ver. Amém? Então, para você que vai trabalhar, um ótimo trabalho, tenha um ótimo dia e fiquem na paz.